Oi pessoal, eu tô aqui no nosso podcast Os Comuns Extraordinários e hoje eu tô com uma presença incrível, nossa, super emocionada. É com a nossa pastora Pri e a gente vai encantar vocês no nosso episódio de hoje com as histórias dela. Vem com a gente acompanhar. Pri, é um prazer enorme, nossa, é uma honra estar aqui, principalmente porque foi através de você, né, e de Deus que te usou maravilhosamente, que me salvou, e é uma honra, um presente estar aqui te entrevistando, não tem coisa melhor do que isso. Então compartilha com as pessoas tudo que você tem aí no seu coração. Uau, eu fico muito feliz, Gabi, porque passa um filme na minha cabeça e é incrível como Deus, ele é engraçado, né? Ele é divertido e como ele foi ali unindo as nossas histórias, e ele já sabia que a gente ia estar aqui nesse momento hoje para partilhar das nossas histórias. Que honra, que privilégio. Eu agradeço, eu tô muito feliz. Pri, hoje no nosso podcast, né, a gente quer saber como que foi o seu primeiro encontro com Deus, o que você pode compartilhar para quem ainda não teve esse encontro magnífico com Deus. Eu encontrei Deus de pertinho ali aos 18 anos, no meu primeiro emprego. E de uma forma bem despretensiosa. Eu estava numa fase da minha vida em que eu vivia uma depressão, uma tristeza, mas era um momento que eu não sabia nomear, rotular com esse nome. E naquele primeiro emprego ali, na entrevista já, aquela senhora me entrevistou, me entregou um Novo Testamento. E escreveu ali, nunca vou esquecer, Priscila, Deus tem grandes propósitos na sua vida. Assinou, me entregou e falou, olha, volte que o emprego é seu. E a maneira como ela me entregou aquela Bíblia, eu fiquei, nossa, eu preciso entender o que está escrito aqui, porque deve ter algum segredo. E à medida que eu ia lendo e estudando, eu confesso que em muitos momentos eu dizia, meu Deus, não estou entendendo nada. Quando eu comecei a ler ali Mateus, que contava a genealogia de Jesus, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo, o fulano, filho do cicrano, do beltrano, eu falei, socorro! Mas aquela foi a forma que Deus encontrou de achar o meu coração. E eu falo que a didática de Deus é muito incrível. Ele sabe exatamente a hora certa e como ser atraído ali ao coração dele, nos fazer sermos atraídos ao coração dele. E de lá pra cá tem sido uma aventura maravilhosa, todos os dias sentir a presença e a direção dele na minha vida. Que bacana. E como que você entendeu, né, o chamado para ser pastora? Quando que você entendeu que não era só ser filha, né, só amar a Deus, mas que você tinha um propósito maior e principalmente ser pastora? Nossa, essa é uma pergunta até difícil. É verdade, Gabi, que desde quando eu encontrei Jesus nas Escrituras, encontrei esse relacionamento mais íntimo com Deus, o meu coração foi muito decidido e determinado. Então, sabe quando você encontra um tesouro e você fala assim, eu não preciso de mais nada, eu preciso disso aqui na minha vida e o que vai ser daqui pra frente, isso aqui é inegociável. Então, quando eu encontrei Deus, foi assim, porque era como se eu compreendesse que longe de Deus eu morreria, mas perto dele eu tinha aquela vida que eu nunca tinha tido naqueles 18 anos, porque eu me fazia muitas perguntas de por que eu tinha nascido, por que eu estava na Terra. Eu achava que as pessoas não me amavam, eu não me aceitava. Então eu encontrei o maior tesouro da minha vida. Então desde então eu entendi a minha responsabilidade de partilhar esse Jesus, esse Deus de perto. E de falar para as pessoas que Deus era um amigo muito presente e que se Ele tinha me resgatado lá do fundo do poço das minhas tristezas, Ele podia mudar a vida de qualquer pessoa. Então eu não perdia tempo em compartilhar o que eu aprendia, em achar uma forma de explicar para as pessoas, da maneira mais simples que eu estava ali em cada fase da idade da minha vida que foi passando. E quando as pessoas falavam, né, nossa, Pri,
Você tem um chamado de cuidar. Nossa, Pri, você é uma pastora. Nossa, Pri, você nasceu para cuidar de vidas. Durante muitos momentos eu não aceitava muito aquilo, né? Eu falava, ai não, isso é um título. Então eu tinha muita resistência desse título aí, desse chamado. Eu falava, não, eu vou pregar para os meus funcionários, eu vou pregar para os meus clientes, para as minhas amigas, eu vou servir no ministério, mas é muita responsabilidade ser uma pastora. Como assim? Até que, mais uma vez, a didática de Deus vai mudando as coisas ao nosso redor, né? E até que Deus falou, olha, quando é que você vai aceitar que eu te chamei para isso, que a sua vida grita isso, que você já vive isso, que você já faz isso, e que ser chamada de pastora é um reconhecimento de honra, é um título que honra aquilo que você já entrega. E foi como se eu precisasse quebrar o meu orgulho ali, até eu confesso, de dizer, nossa, que privilégio. E eu lembro, assim, um dia histórico que para mim me marcou profundamente dessa convicção que eu tinha esse chamado e que eu fugia dele. Foi um belo dia que eu estava no secreto ali, eu já morava aqui em São Paulo, e eu entrei naquele quarto e naquele ano eu estava lendo salmos, um salmo a cada dia. E eu estava lendo um salmo, não lembro exatamente qual era, mas eu lembro que eu ouvi o Espírito Santo te dizendo assim, aceita, você precisa, com as suas palavras, dizer que você aceita ser uma pastora, porque é isso que você já é. E ali eu chorei muito e eu falei, tá, Deus, eu vou assumir o meu chamado, eu vou aceitar. E eu lembro que eu saí de lá e comentei com o Diego, eu falei, nossa, amor, hoje Deus falou comigo de uma forma especial. E por mais que eu fale isso, porque eu falava muito, não, eu nunca vou ser pastora, não, eu nunca vou assumir esse lugar. E porque as pessoas traziam muito esse questionamento. E naquele dia eu falei, nossa, pela primeira vez eu entendi que eu tenho que aceitar isso. E isso mudou completamente tudo ao meu redor, porque foi como se eu tivesse decidido dar aquele passo. E daquele dia até a consagração demoraram alguns anos, mas é uma construção de preparação natural até que chegue o dia que Deus te escolhe, te chama e te aponta. Entendi, muito lindo, muito bacana. E uma coisa que eu senti de perguntar para você, né? Vocês falam de experiências muito lindas com relação a ouvir a voz de Deus, né? Como que você, né, pode nos falar para como a gente escuta? Porque às vezes a gente tem essa dúvida, né? É uma voz, é uma fala, como que seria escutar para a gente ter certeza de que é Deus falando? Sim. Deus tem a sua multiforme graça, né? Então ele tem várias maneiras diferentes de lidar e de falar também. Então, tudo de Deus comunica. Nós somos criaturas, né? Criação de Deus e nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a nossa vida comunica. Então, a partir dali, nós mesmos passamos a ser ferramentas. Então, alguém pode ser boca de Deus na sua vida e na minha. Mas Deus também pode falar com você através de sonhos. Deus também pode falar com você a partir de um versículo bíblico, porque fala da palavra viva de Deus que Ele deixou como instrução para nós. Também pode ser uma forte impressão na sua mente, que você tem aquela sensação assim, nossa, eu nunca pensaria isso. De onde que isso veio? Mas quando me perguntam, hoje mesmo eu respondi uma cliente que me perguntou, nossa, Pri, como é que eu sei que o que eu ouvi é de Deus? E Deus, ele não pode negar a si mesmo, nem se contradizer e nem contradizer a sua palavra. Então eu amo sempre o primeiro ponto de partida começar a pensar, nossa, se o caráter de Deus, um dos principais traços do caráter de Deus é a bondade, então eu já começo a presumir se aquilo que vem é algo que emana bondade, que traz bondade, poxa, eu já estou numa direção de identificar que Deus falou comigo. Mas eu gosto muito da analogia de como um relacionamento.
Então, quando eu te conheci, eu comecei a conhecer, poxa, a Gabi funciona assim, ela me passa essa impressão. Mas a partir do momento que a gente começa a conversar mais, eu começo a entender. Nossa, essa é a personalidade da Gabi. Ela gosta disso, ela tem esses anseios, a voz dela soa assim. Então eu começo com o passar do tempo a identificar se você tá feliz, se você tá triste, se você tá preocupada, se você precisa de mim. Então assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos dedicamos a conhecê-lo, e nos permitirmos ser conhecidos por Deus, apesar de Ele ter nos criado, mas Ele quer muitas vezes ouvir o que está no anseio do nosso coração. É no meio desse relacionamento que quanto mais próximo, mais você vai ter a certeza de que foi Deus que falou com você. Que lindo, muito bom. E uma outra coisa que eu senti no coração de te perguntar é que a gente frequenta, né, a igreja que eles fundaram, é uma igreja linda que eu inclusive convido a todos vocês, é a Marvelous. E lá eu presencio cenas muito lindas entre você e o Diego de unidade, né? O que você pode dizer, até mesmo como conselho para, eu imagino que muitos casais vão nos assistir, para essa junção, para que isso funcione, para que dê certo, né? Como que vocês estabelecem Deus no relacionamento de vocês? Porque é bonito, porque vocês sempre falam, eu conversei com o Diego conversou com a Pri. Como que você falaria de Deus nesse relacionamento? É incrível, né? Porque quando você traz essa ótica, eu lembro lá atrás, onde tudo começou comigo e com o Diego, né? A gente sempre teve muita afinidade, apesar de sermos completamente diferentes. Eu posso até afirmar que eu sou o completo oposto do Diego. Nós temos exatamente características opostas. E isso é o mais lindo, porque durante muito tempo, no começo do nosso relacionamento, apesar de sempre termos nos dado muito bem, né, e desde que a gente se conheceu, sempre foi muito intenso, mesmo antes de conhecer Deus, né, porque conhecemos Deus no meio dessa jornada, mas existiam muitos embates exatamente por termos perfis opostos. Então existia um certo tipo de competição e de comparação ali que em muitos momentos davam alguns embates. Só que esses embates trouxeram para nós o entendimento de que se nós não desenvolvermos o princípio da unidade, a gente não ia mais à frente, a gente não ia mais conseguir continuar. Então, em muitos momentos, apesar de enxergarmos as situações sob óticas diferentes, nós decidimos juntos sempre compartilhar um com o outro o que o outro viu, de maneira que a gente entendeu que, na verdade, a gente não está competindo e a gente não deve se comparar, mas, na verdade, a gente deve se complementar. Então, a gente começou a ter essa sabedoria de, poxa, eu sou mais analítica, mais do detalhe, mais dos pormenores. Então, sempre que há uma decisão que precisa ser tomada, a informação chega para mim e o meu olhar, o meu filtro vai ser sobre a minha essência. E o Diego é mais impulsionador, mais encorajador, mais destemido, mais ousado, mais intenso. E muitas vezes, quando eu preciso tomar uma decisão ali, que eu sei que eu preciso desse empurrão, né? E muitas vezes um super empurrão, eu levo para ele porque eu sei que, poxa, se ele concordar e se soar bem para ele vai me encorajar sem sombra de dúvidas. Então, isso é a dinâmica da sabedoria do relacionamento. A gente compreendeu que o que lá atrás, em muitos momentos, foi um embate, poderia ser a maior força do nosso relacionamento, então a gente tem um acordo. Não tomamos nenhuma decisão sem que os dois concordem sobre aquilo que vai ser tomado para que o princípio da unidade reja a nossa família. Muito lindo, muito bacana. E isso é interessante porque são lições que a gente tem, né, na Bíblia, assim, né, que a gente tem na palavra. E eu vejo e até acho que isso faz sentido na vida de vocês e o que a gente já presenciou, é que é como se fosse uma promessa de que vocês dois decidiram juntos fazer dar certo porque Deus realmente tinha um plano lindo no final. O que a gente pode esperar, né, da Pri daqui para frente como pastora, né, na Marvelous, como uma missionária de Deus? O que a gente pode esperar?
Nesse ponto hoje da minha vida, Gabi, há mais ou menos uns 6 meses, Deus tem me falado muito sobre abrir mão de certas coisas na minha vida, né? Então, eu tenho sentido esse chamado cada vez mais forte, como se Deus estivesse falando assim, olha, eu vou cuidar de tudo, né? Então, e ao mesmo tempo é um amor que queima no meu coração e que eu olho e falo assim, qualquer pessoa racional, até como eu sou, olharia e falaria assim, essa mulher é louca, né? Que loucura. Como assim, né? Por que que ela construiu tanto e agora, sem garantias, ela entende que precisa tomar decisões e se lançar? Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a minha vida, eu entendo que na mesma proporção que existe a racionalidade e o lado analítico, existe a mesma proporção ou talvez mais de fé. Então, quando Deus fala comigo, mesmo que eu precise abrir mão de tudo, eu tenho muito forte essa convicção. Eu não preciso entender como vai ser, eu preciso confiar. Então, nesses últimos meses, Deus tem me falado muito sobre isso, sobre ocupar esse lugar que Ele quer que eu ocupe, porque tem um povo que precisa do meu sim e do meu chamado e do meu cuidado, e que tudo que eu for precisar na jornada, assim como quando Jesus fala, né, olha, eu vou enviar vocês, os discípulos, e vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão levar, porque o trabalhador é digno do seu salário, né? Ele vai explicando ali, olha, você não se preocupe, você vai... É como se Jesus estivesse dizendo assim, não se preocupe. O que você vai precisar do sustento na jornada vai te encontrar lá. Vai encontrar você no caminho quando você disser sim e for caminhando, mesmo que não faça sentido. Então eu me sinto muito no meio desse momento, desse movimento. E isso queima muito no meu coração, porque a Marvelous é um presente de Deus para nós, para mim e para o Diego. E eu tenho entendido de fato que essa transição tem sido e vai ser cada vez mais leve do que o que qualquer pessoa que olha de fora e tenta analisar racionalmente pensa que será. Muito bacana. E a gente é muito grato pelo seu sim, pelo sim do Diego, porque foi através desse sim que vocês, né, já estão cuidando de vidas e com certeza ganhando muitas vidas para Jesus. Como você resumiria em poucas palavras assim o que é fé e o que é Deus para você, até para quem está nos vendo, né, sentir e conseguir começar a entender? Perfeito. Fé, eu entendo que e aí eu lembro de Hebreus 11, que ali a gente vê a galeria da fé. Eu entendo que é de fato você viver como se já existisse. Fé é a moeda do céu e a moeda mais preciosa que nós podemos ter. Então, muitas vezes a gente fica muito preso ali no nosso físico de que, poxa, eu só vou se as minhas condições financeiras permitirem, eu só vou se o meu saldo bancário permitir, ou eu só vou se eu tiver uma garantia. Mas fé é a própria garantia que nós temos. Então, não tem nenhuma outra moeda melhor que nós poderíamos ter que não fosse a fé. Ao mesmo tempo, é o principal fundamento do relacionamento com Deus. Porque sem fé a gente não vai conseguir enxergar Deus no meio da jornada, até porque Ele é invisível. Então eu entendo que fé é tudo que a gente precisa em qualquer circunstância que nós tivermos e que de fato vai nos custar algo decidir viver pela fé, mas vai ser muito prazeroso as histórias que nós vamos viver quando a gente vê o que Deus vai abrir na nossa vida a partir da fé. E Deus, ele é incrível, Ele é lindo, Ele é tudo que nós poderíamos ter, Ele tá fora do tempo, Ele é a fonte de toda a alegria inesgotável, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, nele nós podemos encontrar consolo, abrigo, poder, amparo. Então Ele é a resposta para todo o vazio que qualquer pessoa no mundo pode ter,
e ao mesmo tempo é o melhor relacionamento do mundo inteiro que faz a nossa vida fazer sentido. Muito lindo, muito bacana. E Pri, pensando nisso, assim, o que você pode dizer para quem está assim desesperado? Eu vou te falar, eu já estive nessa posição e foi através de um vídeo seu que me salvou, que Deus chamou a minha atenção, porque eu pedia muito, né? Deus, se você existe, se você está aqui comigo, né? Me mostra um sinal e assim, a voz dele foi você fazendo um vídeo. O que você diria para uma pessoa que pode estar nos assistindo e que é a última chance dela, na visão dela? Eu diria, primeiro, não desista. O segundo, decida encontrar Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Peça ajuda. A gente não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. E muitas vezes as pessoas estão esperando que os outros tenham bola de cristal para descobrir o que você está passando e chegar lá e te entregar tudo que você precisa. Mas muitas vezes o quebrar esse orgulho de pedir ajuda e tirar aquela mochilinha do peso, colocar no chão e trocar o fardo com Jesus é de fato encontrar alguém ali que você pode abrir o coração e dizer quem de fato você é, onde que tá doendo, entender que não precisa ser super poderosa e entender e compreender que leva um tempo, é uma jornada de decisão para essa transformação acontecer e que em Deus nós temos todas as respostas do mundo. A gente pode ver na sua vida. Olha o que Deus fez. Parece que faz muito tempo, muitos anos, mas olha o que Deus fez na sua vida, nessa janela de tempo. Por quê? Porque você decidiu, eu vou abrir mão do que não faz mais sentido, do que eu já bati a cabeça aqui, das minhas vontades. E Deus, eu te entrego o controle da minha vida. Vem, me mostra. E é exatamente isso que precisa ser feito. Não, e foi o melhor presente da minha vida, foi essa decisão que você falou, de trocar o fardo com Jesus. E claro, né, a gente sabe que as dificuldades vão vir, né? Eu imagino isso também na sua vida, porque às vezes a gente olha de fora e a gente acha que tá tudo muito lindo, mas as dificuldades elas vêm, né? Então acho que isso é importante, né? Tudo isso que você falou. E pra gente caminhar pro final, qual versículo resume sua vida? Eu amo Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te contarei segredos insondáveis, assombrosos, maravilhosos, que você não conhece, mas que eu quero te revelar. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, chega pertinho, abre o coração para mim, eu preciso te contar tanto do que você ainda vai viver, da alegria que eu tenho para a sua vida, do inimaginável. Eu preciso te revelar sobre mim, eu preciso te revelar sobre você, sobre aquilo que eu planejei para a sua vida, para a sua descendência, para a eternidade comigo. Como se Deus estivesse dizendo assim, olha, não perde tempo, vem aqui, tem uma vida maravilhosa te esperando. Então, assim, esse é o meu versículo favorito da vida inteira. Que lindo, muito bom. E a Pri de 18 anos imaginaria isso? Nunca. Hoje, com a racionalidade dela? Nunca. Eu amo falar que eu sou uma improvável, sabe? Então, quando eu olho pra minha vida e lá atrás, né? Quando com 18 anos, tão jovem, tão imatura, ao mesmo tempo com muita intensidade e muitas impossibilidades. Muitos nãos, muitas portas fechadas, muitos sonhos frustrados, muitas dores, muitas buscas que não tinham respostas. Mas eu entendo que, na verdade, toda essa intensidade revelava alguém forte, querendo muito que a vida desse certo. E que bom que eu encontrei Jesus na minha jornada e que mudou completamente. E que mesmo que anos depois eu tenha passado lutas muito maiores, mas Jesus estava do meu lado,
eu não estava sozinha e aquelas dores foram produzindo uma nova Priscila a cada dia e mais e até o meu último suspiro. Eu creio que a cada instante Deus vai me transformar, porque eu desejo muito que Ele me transforme dia após dia. Eu acho que eu nunca vou estar perfeita e sempre vou ter o que aprender com a presença dele. Que lindo! Em nome de Jesus que seja assim. Eu sinto de te dizer que Deus está muito orgulhoso da sua trajetória e da filha que você se tornou, porque era exatamente isso que Ele esperava e queria para você. Então que você seja sempre assim, essa flor linda, né, como um girassol virado sempre para a luz, e que você nunca se perca do caminho, porque assim como você me salvou, eu desejo do fundo do coração que esse podcast salve muitas pessoas, porque foi através de um vídeo que eu tô aqui hoje, né? É como a gente falou, né? São os comuns extraordinários, são as pessoas improváveis. Então, hoje eu estar aqui é resposta de oração e é fruto do seu trabalho que você fez muito lindo com Deus. Glória a Deus. Obrigada, Pri, gente, muito obrigada. Foi um episódio muito especial para mim, porque, como a gente disse, né? Jesus se fez presente na minha vida através da Pri, através do Diego e da Marvelous. Então, que você possa abrir o seu coração hoje para esse episódio e sentir Deus querendo falar com você e te salvar, viu? Que Deus te abençoe. Pri, que Deus te abençoe. A gente se vê e até o próximo episódio.